Lúcifer era o grande anjo do lado do trono de Deus. E no coração dele surgiu, e ele alimentou aquilo, e ele deixou crescer três pecados, que são a origem de todos: orgulho, egoísmo e vaidade. Tudo começou aí. E todos os outros vêm desses três. Ele estava orgulhoso porque ele era, e era mesmo, a maior criatura que Deus criou no universo. E aí ele ficou orgulhoso. Egoísta porque ele queria tudo para ele, inclusive o trono de Deus. Vê se pode. Olha onde que chegou o egoísmo dele. Não compartilho nada que eu tenho com ninguém, eu quero tudo para mim. E vaidoso. Ele ficou olhando muito tempo no espelho. Era bonito? Segundo a Bíblia, era. Era formoso. Era especial. Orgulho, egoísmo e vaidade. E eu acho o seguinte, não sei se eu estou certo, mas talvez vocês concordem comigo. Esses três grandes pecados, o problema deles são dois. Mas primeiro é o seguinte, eu acredito que o orgulho atinge mais os homens, o egoísmo todo mundo e a vaidade mais as mulheres. Será que está certo? É mais ou menos aí? Eu vejo muito mais homem orgulhoso do que mulher orgulhosa. E eu vejo muito mais mulher vaidosa do que homem vaidoso. É verdade? Né? Hoje em dia, segundo a Alessandra, hoje em dia, olha, gente, tem muito homem vaidoso. E aí começa a fazer a sobrancelha, vaidade, é vaidade. Começa a cuidar de coisa que o homem não cuidava antigamente, é como dizem por aí. Não é. Mas tem um alvará para ser. Para que quiser seja, eles falam metrosexual, não é? Eu acho que vaidade não é uma coisa ruim. Orgulho também não é ruim. Egoísmo também não é ruim. O uso desse sentimento é que é o problema. Porque uma pessoa totalmente desprovida de vaidade, não dá, né? Não, também não dá. Uma pessoa que não tem vaidade nenhuma, zero. A gente tem um mínimo, que é normal. O problema é quando passa do limite. A gente vai ver isso aí, como Salomão explica isso. Né? Orgulho não é pecado. Deus tem orgulho de nós quando a gente é fiel, faz a coisa certa, cumpre os mandamentos dele. Deus olha para nós, e a Bíblia fala isso, que ele tem orgulho dos seus filhos. Que pai que não tem orgulho de um filho? Que mãe que não tem orgulho de uma filha? E então isso, a gente vê que tem um equilíbrio e tem um ponto que às vezes passa do limite. E aí que se torna pecado. Né? Mesma coisa com o egoísmo. Né? Não é que a gente vai sair dando tudo para todo mundo. Também não é assim. Agora, o problema é que pode se tornar um pecado quando passa do limite. Mas eu ainda acho que tem muito mais homem orgulhoso e muito mais mulher vaidosa. As coisas vão mudando com o tempo, né? Mas a gente vai entender isso. O que Salomão falou? Ele diz assim, o Casler leu aqui no começo, né? Eclesiastes 1:1-3. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Tudo é vaidade. Pode ser vaidade. Se torna vaidade. E por isso que o motivo que nos leva a fazer as coisas, muitas vezes é mais importante do que o que a gente está fazendo. Deus olha muito mais o motivo que levou você a fazer alguma coisa do que a coisa que você está fazendo. Porque se a motivação é boa, o que a gente está fazendo vai ser bom. Mas eu posso estar fazendo algo bom com a motivação errada e não tem valor nenhum. E a gente tem muitos exemplos disso. Tem muitos exemplos disso. A gente, falando de Brasil, que a maioria é brasileiro aqui, não sei se Portugal é assim, mas época de eleição no Brasil, tem tanto político bonzinho. Vai lá no bairro né, que ele não queria na vida dele, distribui camiseta, aí distribui brinquedo para as crianças, dá cesta de alimento, beija as crianças. Está fazendo coisa boa? 100%. Pelo motivo certo? Na maioria das vezes, a gente não pode julgar o coração, porque pode ter um que é bom mesmo. Mas a maioria, a gente vai pensar, não, esse aí só está fazendo porque ele tem um interesse. Então, fazer a coisa boa pelo motivo errado, para Deus,
99% do tempo provavelmente vai ser isso. Então, não adianta fazer a coisa boa, certa, pelo motivo errado. Motivação, se a motivação está errada, naquilo que a gente faz, a gente corre o risco de ter vaidade no que está fazendo. Aí a pessoa se torna vaidosa. Né? Porque todo mundo está olhando para ela, está vendo o que ela está fazendo, e aí ela diz assim, vocês estão vendo, né, como eu sou bom. Vocês estão vendo como eu tenho um bom coração. Por isso que Jesus falou muitas vezes, e a gente olha no Sermão da Montanha, o que ele diz? Ele diz assim, ó, você vai jejuar, não deixa ninguém perceber que você está jejuando. Por quê? Vaidade espiritual. Tem isso? Tem. Tem gente que sai falando para todo mundo, eu oro toda madrugada, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, isso e aquilo. Eu morei no Rio Grande do Sul, graças a Deus. Deus mandou para lá. Né, Michele? Você que diz, né? Ela tá... Minha sogra está aqui. Que bom que eu fui para lá, porque eu conheci minha esposa. Mas eu tive o privilégio de morar na Serra Gaúcha. Antes de morar em Porto Alegre, onde eu conheci a Michele, eu morei no lugar mais parecido com a Itália que tem no Brasil, que é a Serra Gaúcha. Então, tive o privilégio de comer uva no parreiral. Tirar a uva do cacho lá. Levei minha mãe, ela ficou encantada. Morava na cidade de Flores da Cunha, que se tornou o maior produtor de vinho e suco de uva do Brasil. Que delícia, maravilhoso. E aquele povo italiano ali, e aquele povo, a maioria, claro, italiano é católico. Aí tinha um senhor que eu conheci, que olha só, essa coisa de você fazer a coisa e mostrar para todo mundo para dizer. E ele tinha orgulho de dizer assim, ó, eu já rezei o terço, e ele falou o número de vezes, não dava para acreditar. Quantas 1000 vezes. Era muito. Ele falou, meu sonho é, até o fim da minha vida, chegar a rezar o terço 1 milhão de vezes. Se sai falando e sai orgulhoso, que valor tem aquilo que a pessoa está fazendo? Está entendendo? Para dizer, eu sou o cara. Ninguém faz isso, eu faço. Jesus falou muitas vezes, quer fazer? Faz, mas não deixa ninguém saber. Você jejuou, lava o rosto e não deixa ninguém saber que você está jejuando. Quando ele falou orar de Jesus, o pessoal tinha esse orgulho e essa vaidade espiritual, eles iam orar onde? Na praça. Para todo mundo ver que está orando. O que Jesus falou? Lá em Mateus 5, 6, ele fala da oração, ele falou assim, ó, vão no quarto de vocês, fecha a porta, sozinho, conversa com Deus, em secreto, que Deus vai te ouvir e vai te recompensar. Esses aí já receberam a recompensa deles. Eu acho que o que Jesus estava dizendo é o seguinte, essa vaidade deles e esse querer aparecer, é isso que eles vão receber, porque a oração respondida, dificilmente, porque já tá errado. Né? Já quer expor, eu estou fazendo, eu estou... Né? O que a sua mão direita faz, que a esquerda não saiba. Ou seja, não conta para ninguém. Nem, a mão esquerda está aqui, a direita está fazendo, nem a esquerda está sabendo, imagina os outros. Não é para ninguém saber. É para fazer o que é bom, certo? Escondido. Por quê? Para não ter vaidade. Porque senão gera vaidade. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. A gente vive numa época de vaidade. Porque a gente está mais exposto do que antigamente. Meu pai nasceu numa fazenda. Quem nasce numa fazenda e vive numa fazenda, que vaidade que tem? Você não tem ninguém para ver o que está fazendo, não é? Então, aí você vai para a cidade, a coisa já muda. Agora, hoje em dia, que o rosto da gente, a vida da gente está exposta onde? Tem gente que é todo dia. Eu vejo, tem gente que é todo dia que posta. E tem um sorriso, tem uma mensagem, tem alguma coisa maravilhosa para falar da sua vida. E se torna uma vaidade, porque todo mundo está vendo. Todo mundo vê e acompanha a sua vida. Como se fosse um Big Brother. Né? Todo mundo está dentro dele. Todo mundo acompanhando. O que está acontecendo na vida? E aí a pessoa expõe a vida dela. Só o que é bom, né? Só o que é perfeito. Muitas vezes é fake news. Né? Porque só está mostrando coisa ali que não é realidade. E a vaidade é aquela vaidade. É o Instagram, é o Facebook. O pessoal já falou, minha esposa falou, você está no século passado, o Facebook já foi. Agora. E aí as pessoas se expõem ali, é uma vaidade, porque todo mundo está de olho. E essa coisa de estar de olho, se a gente quer verificar se a gente tem vaidade em alguma coisa ou não, tem que ver o motivo. Você tem que ir lá no seu coração, no fundo, pesquisar. Por que eu quero comprar isso? Por que eu quero ter isso?
Por que eu estou colocando essa foto aqui? Qual que é o motivo? Se você não fizer essa análise, vai cair na vaidade. Eu lembro, eu sempre menciono aqui, né? Mas eu menciono porque eu sou bom em roubar a ideia dos outros. Eu também tenho as minhas originais, que Deus me dá. Mas quando a gente rouba, a gente tem que falar a verdade, para não ser roubo, né? O Cláudio Duarte, ele falou isso aí. Ele estava em Miami, lá nos Estados Unidos, numa pregação numa igreja. Aí ele falou, que o indivíduo compra uma Ferrari. Eu gosto de carro. Se eu tivesse dinheiro, mas muito dinheiro, eu ia comprar uma Ferrari. Mas eu acho que eu ia comprar pelo motivo certo, porque a maioria compra para todo mundo ver. Porque ele falou assim, Deus te abençoou, você vai comprar a Ferrari? Compra. Agora, compra e deixa na tua fazenda. Onde ninguém vê que você tem. Aí você vai dizer para mim, ele falou, né? Não sou eu, mas é verdade, né? Pastor, o que eu vou fazer com a Ferrari na fazenda? Onde ninguém vê, ninguém sabe que eu tenho. A pessoa compra para todo mundo ver. Eu tenho. É vaidade. Se é esse o objetivo, é vaidade. Qual é o objetivo? Tem gente, eu falei aqui já, eu tenho um relógio aqui, não foi nem comprado, foi ganhado. Gosto muito, foi um presente que eu aprecio muito a pessoa que me deu, as pessoas que me deram esse relógio. Mas não é caro, não. Se perder e estragar, não vou ficar nem triste, porque não é caro. Mas tem gente que coloca 10 mil, 50 mil. Eu já vi, recentemente eu falei para vocês, alguém que carrega um relógio de 400 mil euros no pulso. E é um da coleção, porque a coleção é 8. São 8. Imagina, você andar com um relógio que é uma casa. É muito pesado, né? Carregar uma casa no braço. Por quê? Qual é o objetivo disso? Se é vaidade, é pecado. E está roubando de outros. Vamos pensar em algumas coisas a respeito disso. Essa coisa do... Vocês veem esse pessoal influencer, né? Que estão aí online. E eles dão dicas e tal, e a face deles está aparecendo o tempo todo. Agora eu vi uma reportagem recentemente, que eles começaram a fazer aqueles... Como que a gente chama? Colocar botox aqui e ali, fazer uns procedimentos, né? Para deixar o rosto esticadinho e tal. E aí eles começam a chegar num ponto que vira um monstro. E agora estão tirando. Porque exageraram. Você vai no Google e pesquisa, você vai ver. Aquela boca que vai ficando gigante, né? E tem gente que vira artificial, já não é mais a pessoa. E aí alguns deles, eu vi na entrevista, dizendo assim, eu olhei no espelho, comecei a olhar no espelho, e as pessoas falaram, você está exagerando, está exagerando. E eu não me reconheci mais. Quando a pessoa olha no espelho e não se reconhece, já passou dos limites faz tempo, né? E aí começa a regredir. É uma vaidade extrema que a pessoa se deforma por causa disso. Tem uma imagem, eu queria ver se o Kazer colocou lá. Tem uma foto, primeira foto, depois a gente vai ver um videozinho. De um casal muito, muito diferente. Muito diferente. Tem gente que arrisca a vida, né? Porque são cirurgias aí que são perigosas. Vocês já viram a imagem? Deixa eu ver se vai dar para colocar lá. Me avise aí se é possível colocar a imagem. Vocês já viram aquele rapaz que queria ser um boneco e a moça que queria ser uma boneca? Então, tem gente que não viu. Vamos ver se a gente consegue ver a imagem. O Ken e a Barbie. Isso aqui, você está achando que é uma boneca, né? Parece uma boneca. Vê se a outra foto está melhor, que essa aqui está com resolução. Parece uma boneca, né? Isso é uma pessoa, isso é um ser humano. Esse rapaz fez vários procedimentos cirúrgicos, plásticas, para ser a cara do boneco, do Ken. E essa menina queria ser a Barbie. E foi fazendo, afina o nariz, e faz isso, estica a pele, muda o queixo, e aplica isso e aquilo, e viraram uma boneca. É uma boneca. Onde que chega o ser humano com a sua vaidade? Tem um videozinho, dá para a gente ver o vídeo? Vamos ver um videozinho. Está com legenda, vê se vocês conseguem acompanhar. Falando sobre cirurgia plástica. 能养鱼的锁骨吗？只要能放60个硬币的锁骨吗？都说好女不过百，我100，我95。 Na China, vídeos como esse são comuns. Promovem nas redes sociais um padrão ideal de beleza e defendem a cirurgia plástica como solução. Nos últimos 10 anos, a indústria das plásticas quintuplicou de tamanho na China.
Ao mesmo tempo, o país vem registrando todos os dias centenas de erros médicos em procedimentos. 他是自己看了家美容院，他说就是填充那个叫什么童颜针，然后导致了我整个面部的一个肿胀，然后一个蛮化，然后后面就是一直在取义务的路上嘛，导致我整个形象就坍塌了。美容院是我闺蜜开的，我就是出于信任，她说她在哪里学过什么明白了，那也就是那种什么3天培训班、7天培训班那种。 Mas mesmo quando a cirurgia é bem sucedida para mulheres como a Abi, há queixa sobre possíveis efeitos colaterais. 现在有的时候会，就是我说说话的时候是会突然间宕机，过度的麻醉吧一些手术，然后频繁的去做表情，我一定要过度的去拉扯它才能达到一个你看起来很自然的状态。在我死之前就要这样循环往复，然后没有尽头。 Apesar das notícias sobre erros em cirurgias plásticas e graves consequências, a indústria da beleza na China continua crescendo e levando até jovens a encarar o bisturi. Obrigado. Você vê, aquela moça chinesa, ela falou, eu já fiz mais de 100 cirurgias plásticas e vou continuar fazendo. Dá branco na cabeça dela. Falou, acho que é tanto de anestesia que eu já tomei, tanto de cirurgia que eu já fiz, que minha cabeça já não está funcionando direito, já não está funcionando bem. Sabe qual era o país, ou já foi, país número 1 no mundo em cirurgia plástica? Argentina. O povo argentino é muito vaidoso, muito. Chegou uma época que em Buenos Aires fazia pesquisa e 70% das pessoas diziam, eu já fiz uma cirurgia plástica. Principalmente consertar o nariz, coisas assim que não está olhando no espelho, não está sentindo muito bem. Quem está no topo aí também é um país que a gente conhece bem, o Brasil. Tem muita cirurgia plástica. O pessoal é muito vaidoso, quer ser bonito, se apresentar bem. Onde o pessoal faz mais cirurgia plástica e quer alcançar uma perfeição que não existe, né, e se deforma, e corre risco tremendo de não dar certo, né, corre risco até de morte. Já aconteceram alguns casos, às vezes uma lipoaspiração. Tem gente que morreu. Então, vai fazer uma cirurgia bariátrica. Tem casos que a gente entende, mas na maioria dos casos é uma questão que a pessoa não tem força de vontade para pagar o preço, tenta o caminho mais curto e acaba morto na mesa de cirurgia. Eu fiz um funeral no Brasil, lá nessa cidade que eu falei, Flores da Cunha, uma mãe deixou as 3 filhas, coisa terrível, não tinha pai, ele já tinha falecido, e ela foi fazer a cirurgia bariátrica, as filhas adolescentes, começo da juventude, que triste, o que eu ia dizer naquele funeral? E elas chorando, desesperadas, porque um dia a mãe está aqui em casa, bem, no dia seguinte ela estava ali, porque foi fazer uma cirurgia para tentar reduzir o peso. No caso, não era risco de vida, não vou morrer por causa disso, é porque eu não estou feliz com a minha aparência. É uma certa vaidade. Então tem outros meios. Arriscar a vida, eu não arriscaria. Eu não deitaria numa mesa de cirurgia, mas tem gente que faz. Então tem que avaliar os riscos. E onde que leva a vaidade? A vaidade leva a isso. Então a gente tem que ter controle. A autoestima é muito importante. E a gente olhar no espelho e saber o valor que a gente tem para a nossa família. Essa mãe, ela devia ter pensado nas 3 filhas. Que valor que ela tinha para as filhas antes de arriscar a vida. Que valor que eu tenho para a família, para as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu convivo, mas acima de tudo, que valor que eu tenho para quem? Diante de Deus. Se a gente não tiver esse entendimento do meu valor diante de Deus, a nossa autoestima, ela vai para o lugar errado, ela vai lá embaixo. E aí a vaidade começa a ter um peso. Por quê? Porque a gente começa a compensar com coisas que não são importantes. Para achar valor intrínseco, coloca aqui fora. Eu não tenho valor aqui dentro, não sinto que eu tenho valor, mas eu tenho que mostrar que eu tenho valor para as outras pessoas. E aí? Olha o que Salomão diz. Ele fala de vários tipos de vaidade no começo do livro de Eclesiastes. Ele fala da vaidade das posses, que é a Ferrari que tem que estar na garagem, não pode estar lá na fazenda, porque senão não tem sentido. Todo mundo tem que ver que eu tenho. Eu tenho. A frase do vaidoso das posses é a seguinte: eu tenho e você não tem.
É por isso que ele quer ter. Então, analise na sua vida. Aquilo que você tem é útil? É necessário? É importante? Ou você tem simplesmente para dizer, eu tenho e você não tem? Porque se for esse o motivo, é vaidade. O que Salomão diz? Vamos ver aqui, olha só. Ele diz assim, disse comigo, vamos, eu te provarei, eu estou lendo aqui Eclesiastes 2. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Aí ele começa a dizer o que ele fez. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. E aí ele começa a dizer o que ele começa a fazer. Ele diz assim, grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles os bosques em que haviam árvores. Comprei servos e servas, ele tinha um monte de funcionário. E tive servos nascidos na minha casa, que eram filhos dos servos. Também possuí bois, ovelhas. E aí ele diz, amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. E aí ele diz mais, tinha cantores e cantoras e tinha mulheres e mulheres. A gente viu, né? Semana passada, 700 esposas, 300 concubinas. Né? Como diz o Davi, maluco, que tinha 700 sogras. 1000 sogras, né? Contando com as concubinas. E olha só, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ou seja, ele olhou para o passado e falou, em Jerusalém não teve ninguém maior do que eu. Vaidade. Vaidade, era isso que ele queria. E ele diz aqui, perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Ele olhou, queria, ele deu para si mesmo. Nem privei o coração de alegria alguma. E aí ele vai analisando, e aí ele diz o quê? Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Imagina, ele conseguiu tudo isso, tinha tudo aquilo, ele parou, olhou e falou, isso aqui é correr atrás do vento. O que eu ganhei com isso? Nada. Cheguei a lugar nenhum, não tem proveito nenhum, tudo isso é vaidade. Então ele está falando aqui da vaidade de posses. Eu tenho coisas e acumulo coisas. Para quê? O que adiantou ter tudo aquilo? Eu queria até pegar o vídeo para vocês, mas estava em inglês. Achei muito interessante. Um vídeo mostrando só os atores famosos de Hollywood, alguns deles, em entrevistas, dizendo que tudo que eles conseguiram não trouxe felicidade nenhuma. O que mais me impressionou foi o Will Smith, que é muito famoso, todo mundo conhece, né? Vários filmes. E ele está na sala da casa dele, e eu vou falar, que sala da casa. Incrível. E ele está sendo entrevistado, e aí ele diz o seguinte, se quiser eu acho o link e eu mando para vocês. Ele diz assim, eu descobri, primeiro que ele disse, ele falou o seguinte, eu comprei tudo que eu sonhei ter na vida. Imagina alguém dizer isso. Eu comprei tudo que um dia eu sonhei ter na vida. E não me fez feliz. Ele falou, o sucesso e a fama não me fez feliz. E aí ele foi além. Olha só o que ele disse. Ele não chegou à conclusão que o Davi chegou, que a Marineide chegou, que a Ana Luísa chegou, que a Vana chegou, que a gente chegou. Mas ele foi falando, ele falou, olha, dinheiro e tudo que eu comprei não me fez feliz. Fama não me fez feliz. Aí ele falou, todos os relacionamentos com as pessoas que eu amo também não me fazem feliz. Olha, muito forte, né? Ele disse isso. O que falta? A gente sabe. O que falta na vida dele? Só precisava de uma coisa para ser feliz. Aí todas as outras coisas iriam satisfazer. Aí os relacionamentos fariam feliz. Porque ele já seria feliz com Jesus. Aí os relacionamentos fazem sentido. Aí a fama e o sucesso faz sentido. Aí os bens e o dinheiro faz sentido. Por quê? Porque você não entra naquela gana, eu preciso ter isso para ser feliz. Não, eu já sou feliz. Aí você compra as coisas porque é feliz. Não para ser feliz. É a mesma coisa
mas muda tudo. Então tem um indivíduo que tem uma coisa e o outro tem a mesma coisa. Um é feliz e o outro não é. Esse que não tem Jesus, ele tem aquilo e aquilo engana ele por algum tempo. Aí ele já despreza aquilo e fala, não quero mais isso, eu quero outra coisa. E já viu gente que troca o tempo todo? Troca o tempo todo. A gente fala disso aqui, né? Muitas vezes, do telefone. Tem gente que sai no ano seguinte, ele tem que ter. Tem que ter. Mas aí ele faz isso com o carro, com a casa, com o trabalho, porque nunca está satisfeito. E com pessoas. Aí a gente conhece alguém que já está no 3º, 4º, 5º casamento. Porque não consegue ficar com uma pessoa só, não está satisfeito, não está feliz. Troca. E acha que a troca vai ser feliz, vai dar certo. E eu vi um pastor uma vez falando com um indivíduo, estava conversando, e aí ele falou, pastor, tal, não sei o quê, estou no 3º casamento. Aí o pastor tentou aconselhar e falou, não, pastor, mas não vem me dar conselho, porque de casamento eu entendo, eu já estou no 3º. Entende, né? Quem entende é aquele que nunca terminou, que está lá há 50 anos. Esse é que entendeu o que é. Não vou nem falar algumas coisas. É difícil, né? É difícil, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Tem que comer o pão, né? A Michele fala, tem que comer o pão. Da expressão diz que é o fulano lá que amassou. Mas esse é que sabe o que é pagar o preço. É ficar ali, ó. Vai, 10 anos, 15 anos, 20 anos, vai em frente. Não é fácil, não é fácil. Então, depois, Salomão diz assim, ó, ele falou, vaidade das posses. Aí ele fala, vaidade da sabedoria. Ele podia ter essa vaidade, não podia? Da sabedoria? Pois é, ele chegou à conclusão, sabedoria também é vaidade. Das posses eu tenho e você não tem. Sabedoria, eu sei e você não sabe. Aí é terrível. E tem gente que é assim. Eu sei. Já escutou isso de alguém? Eu sei, você não sabe. Então você, fecha a boca e ouve. Porque eu sei e você não sabe. Sabedoria. Salomão chegou à conclusão que era vaidade. Está aqui, olha, do verso 12, Eclesiastes 2, do 12 até o 17, ele está falando sobre isso. E ele fala que ele considerou a sabedoria e a loucura. E olha a conclusão que ele chega no final. Ele diz assim, no verso 15. Pelo que disse eu comigo, como acontece com o tolo, aqui está estulto, mas ele está falando burro mesmo. A gente não usa esses termos, né? Mas a Michele se contorceu, ele falou, não fala isso, pastor. Mas como que vocês vão entender, né, do que eu estou falando? Fica falando termo bonito. Mas ele está dizendo, o que acontece com o ignorante, assim me sucede a mim. Ele pensando, eu sou sábio. Mas o que acontece com ele também acontece comigo. Que também isso era vaidade. Ele chegou a essa conclusão. Porque, pois busquei eu mais sabedoria. Isso também é vaidade. Pois tanto o sábio quanto o tolo, a memória não durará para sempre. Pois alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte morre o tolo. Vai para o mesmo lugar, vai morrer do mesmo jeito. Que vantagem tem ser sábio se o tolo e o sábio morrem, tem o mesmo fim? Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Então, eu tenho, você não tem, é vaidade. Eu sei, você não sabe, é vaidade. Salomão chegou a essa conclusão. Quer ver outra conclusão que ele chegou? Vaidade do trabalho. A vaidade do trabalho, eu diria assim, é aquele que diz assim, eu posso, e você não pode. Eu posso, e você não pode. E aí ele diz que a vaidade do trabalho, trabalha, luta, acumula. Olha o que ele diz. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol. Visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Vou deixar de herança. Trabalha, acumula. Todo mundo olha e fala, esse aí
vai ficar tudo aí para quem vem depois. Né? E aquela frase que a gente ouviu do sheik árabe, que falou, meu pai andava de camelo, e eu ando, né, de Rolls Royce. Meu filho anda de Rolls Royce. Meu neto vai andar de Land Rover e o bisneto vai andar de camelo. Vai voltar lá no começo. Não tem jeito. Por quê? Porque um constrói para o outro gastar. Esse não vive, porque ele trabalha, ele não desfruta. Deixa tudo para os filhos. Os filhos ganharam tudo de mão beijada, acha que valoriza? Eles vão gastar. O neto que vem depois, então, pronto, esse vai voltar a andar a camelo. Eu vi quando era novo. Bom, quem é de São Paulo? Cadê o pessoal que morou em São Paulo? Ó, tem vários aqui, ó. Tem vários. O Jean conhece bem, né? O NASP, Campus 1, onde eu estudei, fiz ensino médio, mas meu pai fez teologia, estudou lá. E a gente saía do Brooklyn, onde tinha associação, e pegava, eu não me lembro o nome da Avenida Ibirapuera, acho que é isso, né? Passa em frente do shopping Ibirapuera, e a gente ia para lá. Aí tinha um ponto da avenida, que é o lugar que eu mais gostava, acho que eu mais gostava em São Paulo, porque a gente passava naquele lugar ali, não importa que época do ano, não importa que dia da semana, não importa que hora do dia, era sempre a mesma coisa. A gente passava por ali e ia fazer assim. Era gostoso o cheiro que entrava no carro. Alguém sabe o que eu estou falando? O que tem ali? Hã? Não. Não, era a fábrica da Lacta. É isso mesmo. É a fábrica de chocolate da Lacta. Ficava na beira dessa avenida. Uma fábrica enorme. Quando você passava ali, ó, não tinha gente. Você podia estar no ônibus mais fedido. Sabe aquele ônibus que você chega assim, que você não quer ninguém encostando, porque o pessoal está voltando do trabalho, fim do dia, aquele cheiro. Mas na hora que passava ali, o cheiro do ônibus, por uns 2, 3, 4 quilômetros, ia ficar só cheiro de chocolate. Porque vinha o cheiro da fábrica. Aquilo entrava, que quem gosta ficava feliz, né? A gente, que cheiro gostoso. E eu me lembro que, na minha adolescência, eu estava lendo um artigo naquela revista Veja, falando da Lacta. Como que ela surgiu no Brasil, quem que foi o fundador, os chocolates mais famosos. Eu gostava de um chamado Diamante Negro. Lembra desse? Esse era um jogador de futebol, que o apelido dele era Diamante Negro. E aí, para colocar o nome do chocolate, Diamante Negro. Eu não me lembro o nome desse jogador, mas é lá dos tempos do meu pai, ou do meu avô. Né? E aí, o que aconteceu? 5 filhos. O homem ainda estava vivo, a Lacta, não tem como falir aquele negócio. Fizeram uma sociedade com uma outra fábrica italiana, e eles queriam, eu não lembro se eram 3 filhos, acho que eram 3 filhos, eles queriam a herança igual o filho pródigo. Pai em vida, não, a gente quer a nossa parte. E deu briga na família, e foi até que ele vendeu a fábrica, para esse pessoal italiano, para dividir a herança com os filhos. Cada um foi para um lado, os filhos não falaram mais com o pai, nem se falavam entre si, todo mundo com raiva um do outro, porque cada um queria mais milhões. Eu quero meus milhões, eu quero meu dinheiro. Olha que coisa terrível. Então, trabalha, vaidade do trabalho para deixar tudo de herança para o outro que não tem ideia, que não faz ideia do trabalho que deu para fazer aquilo, do esforço que foi preciso, da sabedoria, das decisões que foram tomadas, daquelas horas dedicadas para construir aquele negócio, vai deixar tudo aí. Vaidade. E é isso que Salomão diz. Ele diz o quê? Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol. Ia deixar tudo de herança. E ele vai dizendo, ele vai falando, e ele diz no final o quê? Tudo isso é correr atrás do vento. Ele termina aqui nessa parte dizendo, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que se agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Então, Deus, ele está dizendo, né? Ele amontoa o trabalho para o homem, e é correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Quem vive para trabalhar. Então, olha só,
três pontos que a gente tem que parar, pensar, analisar. Quando eu tenho coisas, né? Quando eu sei coisas no meu trabalho, eu tenho e você não tem. Se pensou isso, é vaidade. Eu sei e você não sabe, é vaidade. Eu posso e você não pode, é vaidade. Agora, pior de todos é quando alguém diz assim, eu sou e você não é. Aí é o ápice da vaidade. Não, eu sou e você não é. Pronto, chegou no limite da vaidade. A conclusão que eu chego disso tudo, a conclusão que eu chego analisando tudo isso? Salomão, ele já era sábio. Ele já era sábio. Porque quando em sonho Deus chega para ele, e ele era muito novo, e diz para ele, você vai ser o rei. Se você ver a história, Davi perdeu 4 filhos. E não foi por acaso que ele perdeu os 4 filhos. Todo mundo queria ser rei no lugar de Davi. E Davi, até hoje, o rei mais amado do povo de Israel. Você vai lá em Jerusalém, tem a cidade de Davi, a estrela de Davi, que está na bandeira de Israel. Só se fala em Davi, tem a porta de Davi lá em Jerusalém. Davi é o grande rei. Os filhos dele queriam herdar aquele trono. Absalão morreu por causa disso. E foi tanta coisa. E Deus falou, Salomão, é você. E ele era novo. Pede o que você quiser. Imagina Deus dizer isso para você. Hoje a gente está vindo para cá, meus meninos gostam de ouvir as musiquinhas, né? Como chama lá? Minha Vida é uma Viagem. A que eu mais gosto, porque cada um foi pedindo. Aí eu quero do Nabucodonosor, eu quero Maria e Marta e tal. Aí chegou minha vez, eu falei, põe aí do Salomão. Não é por causa das... Porque a música que eu mais gosto ali é a do Salomão mesmo. Eu acho linda aquela música. E faz a gente pensar que ele pediu sabedoria. Ele falou, eu sou um menino. Como que eu vou reinar? Deus falou, vou te dar o que você pediu. Mas como você pediu certo? Oh, coisa boa, né? Você podia ter pedido ouro, você podia ter pedido sucesso, fama, poder, grandeza, mas você pediu sabedoria. Então eu vou te dar sabedoria e com a sabedoria todo o resto que você não pediu. Só que aí ele se corrompeu. Porque ele fala aqui, ele foi para o vinho, ele foi para os prazeres, ele deixou toda aquela riqueza, aquela grandeza, envaideceu, né? Se envaideceu com aquilo. E aí, quando as pessoas iam visitar Jerusalém, visitar o palácio, em vez dele falar do Deus que me deu tudo isso, ele começou a mostrar, olha aqui o ouro que eu tenho, olha a prata que eu tenho, olha quantos cavalos eu tenho, olha o meu palácio, olha isso, olha o templo, cheio de ouro, foi eu que fiz. E aí ele se envaideceu. E ele chega à conclusão, tudo é vaidade. Porque ele pensou, eu sei, você não sabe. Eu tenho e você não tem. Eu posso e você não pode. E aí, por fim, ele pensou, eu sou e ninguém mais é. E aí, ele cometeu o pecado do originador do pecado. Lúcifer foi isso. Lúcifer se encheu, eu gosto quando meu pai fala isso, se encheu de vento. Né? O que ele era? Mas ele achou que ele era e ninguém mais era. Ele tinha, ninguém mais tinha. Ele podia, ninguém mais podia. Ele sabia, ninguém mais sabia. E ele ficou tão cego com aquilo que ele queria o trono de Deus. Então, dá licença, eu vou sentar aí que eu vou fazer um trabalho melhor. Estava envaidecido. Aí, o que acontece? E eu concluo para a gente pensar com isso. Aquele que é e ninguém mais é. Aquele que sabe e ninguém mais sabe. Aquele que tem e ninguém mais tem. Aquele que pode e ninguém mais pode. Veio aqui como um bebê. Para dizer, vaidade zero. Vocês querem ver como a gente se vive? Vocês têm um problema aí que chama pecado. Eu não tenho esse problema. Então eu vou viver no meio de vocês e eu vou mostrar como vocês devem viver. Imagina Jesus, veio na pobreza. Veio aqui para aprender da mãe. Eu falei isso semana passada, lembra? Aprender da mãe
3 línguas, a Bíblia, foi aprendendo a mensagem, foi crescendo, o pai ensinando para ele as coisas. Aí ele se formou, com 30 anos ele começou a ensinar os discípulos. Ele sabia, ninguém mais sabia, mas ele veio humilde, como um bebê. Ele podia ter vindo como um homem adulto, aparecer aqui. Não, ele veio e passou por todo o processo que a gente passa, com humildade, sem vaidade. Ele podia ter vindo num palácio muito melhor do que o de Salomão. Porque Salomão tinha o que teve porque Deus deu. Não, Jesus veio, nascer numa estrebaria e viver uma vida normal. E ele tinha tudo lá em cima, e ninguém tem. Mas ele veio aqui sem nada. Ele sabia tudo. E veio aqui para aprender. Pensa nisso. Ele podia tudo. E tirou todo o poder e deixou colocarem uma coroa de espinhos na cabeça dele. Ele podia tudo. E ele se fez de fraco. Levou aquelas chicotadas todas. Rasgaram o corpo dele. Os pregos atravessando as mãos e os pés. Ele podia. E ele falou, mas eu não vou usar esse poder. Eu não vou usar. Eu sou. E vocês não são. Mas aqui, para mostrar para vocês que vocês têm que deixar de fora toda a vaidade. Joga fora a vaidade. Não seja vaidoso. Todo mundo é igual. Não tem ninguém melhor do que ninguém aí. E ele veio para mostrar, eu amo todos vocês. Do mais pecador ao mais obediente. Eu amo todos. Eu vim morrer por todos vocês. Daquele que sabe e o que não sabe. O que pode e o que não pode. O que tem e o que não tem. O que é e o que não é. Eu amo todos. Todos são iguais. Jesus veio na humildade, sem vaidade nenhuma. Simples. Para dizer para a gente, é assim que vocês devem viver. Ele é o modelo. Eu estou com um problema na minha vida, achando que eu sou melhor que os outros. Eu estou precisando receber elogios, né? Porque minha autoestima está baixa. E aí a vaidade começa a aparecer. Vamos olhar no espelho, vamos pensar e refletir. Quais são os motivos que estão me levando a fazer o que eu faço? A ter o que eu tenho, a querer o que eu quero. Onde que está a motivação? E aí eu tenho que comparar com Jesus. Olhar para Ele e pensar, Ele é tudo, eu não sou. Aí a gente começa a nos colocar no lugar certo, e Ele no lugar certo. Ele é tudo, eu não sou nada. Ele pode tudo, eu não posso nada. Ele tem tudo, eu não tenho nada. Ele sabe tudo, eu não sei nada. Se a gente entender isso, é o princípio da sabedoria. O que Salomão diz? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temer o Senhor é obedecer a Ele. Nesse momento, eu começo a ter alguma coisa. Nesse momento, eu começo a saber alguma coisa. Nesse momento, eu começo a poder alguma coisa. E é aí que eu vou ser alguém. É nessa hora que eu começo a ser alguém. É a hora que eu me coloco de joelhos, eu me prostro diante dele e eu digo, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu não sei nada. Quem sou eu? Quem sou eu? E aí ele começa a fazer uma obra na minha vida. Aí eu vejo as bênçãos que eu estou recebendo e eu digo, veio de Deus. Eu agradeço, reconheço e compartilho. Aí Deus me dá sabedoria e eu começo a ter conhecimento e eu compartilho esse conhecimento com os outros. Porque eu não vou guardar para mim. Eu não vou ser egoísta nem orgulhoso como é o pai do pecado. Eu compartilho. Então Deus faz de mim alguém. Deus me dá aquilo que eu posso ter. E eu começo a ter a sabedoria que eu preciso para poder viver essa vida da maneira correta e ajudar os outros ao redor. E eu tenho poder. Poder para vencer as tentações, o pecado e o mal. Agora é a hora, que bom que as crianças estão aqui, para a gente orar junto com eles. Vir aqui, orar. Pode vir. É a hora da gente fazer o nosso círculo de oração e dizer para Jesus, o Senhor pode tudo. Vem aqui, vem aqui. O Senhor pode tudo, eu não posso nada. O Senhor sabe tudo, eu não sei nada. O Senhor tem tudo, eu não tenho nada. Porque Tu és tudo e eu não sou ninguém. Fica, Michele, pode juntar aqui, fazer o círculo. Tá? Que é a hora da gente orar e colocar a nossa vida nas mãos de Deus.
princípio da sabedoria é nos colocar no nosso lugar, lugar de servo, obediente, obedecendo a Jesus, que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas. A história de Salomão foi assim. Ele começou bem, chegou no auge e despencou, mas ele terminou bem, porque ele reconheceu todos os erros que ele cometeu, e ele se arrependeu, voltou atrás. E Deus realmente abençoou ele novamente. Como Sansão, como outros que erraram e voltaram atrás. Vamos ser sábios. Olhar para a vida deles que estão aí na Bíblia, não cair nos mesmos erros, não cair nas mesmas armadilhas, nas mesmas ciladas. Para a gente ter uma vida de sabedoria, aceitando a vontade de Deus e a bênção dele na nossa vida, deixando ele ser nosso Deus e reconhecendo que a gente é nada, é pó. Correr atrás dessas coisas, segundo Salomão, é correr atrás do vento. Então vamos parar de correr atrás do vento e correr atrás de Jesus. Deixa o vento vir e entrar em nós, porque o vento na Bíblia é símbolo do quê? Do Espírito Santo. Então deixa o vento vir, não corra atrás do vento, dele vai vir e vai entrar na sua vida, que é o Espírito Santo. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelas mensagens que aprendemos nesse mês com Salomão, nesses escritos inspirados por Ti, na Tua palavra, que nos ajudam a analisar a nossa vida e quem sabe rever onde temos falhado, onde temos errado. Nos ajude, Senhor, a abrir mão da vaidade. Junto com a vaidade, o orgulho e o egoísmo que acompanham. Que a gente possa entender quem nós somos, o valor que nós temos. Que a gente não precisa ter coisas quando os outros não têm. Saber quando ninguém sabe. Poder quando ninguém pode. E achar que somos alguma coisa quando ninguém é. Mas a receber a Jesus na nossa vida, porque Ele é tudo, Ele pode tudo, Ele sabe tudo, Ele tem tudo. É o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, que veio aqui e viveu humildemente, sem vaidade nenhuma. Como diz Filipenses 2, aquele que estava no trono do universo e saiu dali deixando tudo para trás para ocupar aqui na terra uma posição de servo. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Que nós possamos seguir o exemplo máximo que é Jesus, deixando qualquer vaidade. Transforma o nosso coração, habita na nossa mente, no nosso coração, através do sopro do vento do Espírito Santo, para que a gente possa imitar o nosso Criador, Redentor e Salvador Jesus Cristo. Nós pedimos esta bênção para cada um de nós durante essa semana, onde formos, onde estivermos, que estejamos na Tua presença e possamos viver como Jesus viveu. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um aqui e cada um em casa acompanhando online. Amém.